A paz do Senhor, povo de Deus! E hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo que vocês tanto pediram e eu tenho certeza que vai ajudar muito você que está precisando gravar videoaulas nesse período de quarentena. Então, muitos professores precisaram ter que começar a gravar videoaulas para os seus alunos para não perder os seus alunos. Então, estão gravando aulas para a Escola Bíblica Dominical, algumas pessoas estão fazendo cultos e lives, e é um período que muito se está fazendo esse tipo de trabalho. E você fica se perguntando como eu faço, eu nunca fiz, não sei nem para onde vai, como me organizar, como gravar aula online. Então eu vou passar para vocês agora de uma forma bem simples e prática e vou te orientar para você fazer aquela aula maravilhosa que vai deixar um gostinho na boca dos seus alunos, um gostinho de quero mais, tá bom? Então vamos conosco! Já vai dando aí um joinha no nosso vídeo, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque eu já estou programando mais vídeos sobre esse tema com vocês. A irmã Lúcia, setor 25, também atendendo a seu pedido, e Michele, aguarde que o seu você pediu mais coisas. Então vai começar com esse, já vou te dar umas dicas e mais pra frente vai ter mais, viu? Beijo pra você, minha amiga linda, minha xará. Então, gente, deixa já aqui também nos comentários o que faltou nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou colocar no próximo, tá bom? Então, gente, vamos começar lá. Já demorei muito, vamos lá, o que interessa. Como gravar videoaulas, né? Aulas online. A primeira coisa que você vai precisar fazer é preparar o seu roteiro de aula. As irmãs que são da Escola Bíblica Dominical, eu gravei um vídeo aqui como fazer um planejamento de aula. Vou colocar aqui no card, vou colocar também na descrição do vídeo. E lá você vai ver como você vai fazer o seu plano de aula. Como é uma videoaula, o roteiro nada mais é do que o plano de aula que você vai elaborar. Você vai elaborar o seu planejamento, o seu plano de aula, todo escritozinho para que você siga o roteiro e não fique perdido, não repita muitas coisas, não perca tempo, que a aula tem que ser objetiva, prática. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é elaborar um bom roteiro, com o passo a passo de todas as atividades e tudo que você vai precisar ensinar para os seus alunos, você tem que colocar no roteiro. A segunda coisa que você vai ter que fazer é escolher os equipamentos que você vai utilizar para gravar a sua aula. Você vai precisar de uma câmera ou de um celular que tenha uma captura de imagem boa. Não adianta você usar um celular que seja ruim, que a imagem seja ruim, que vai ficar embaçado, distorcido e ruim para o aluno, porque senão ele não vai prestar atenção, a atenção dele vai ser perdida por causa disso. Então você tem que ter um equipamento que capture uma imagem boa. Então, nem que você peça emprestado, ou se você vai usar o da sua escola, equipamento da escola, a escola vai ter que providenciar um equipamento para você fazer essa gravação. Se você vai gravar para a igreja, você pergunta se na igreja tem um equipamento que faça a gravação de vídeos, que possa estar usando para gravar. Ou então você pode ver entre a equipe do departamento infantil, do ministério infantil de vocês, da igreja de vocês, quem tem uma câmera ou um celular que capture melhor a imagem para vocês estarem usando. Porque isso é muito importante para que o aluno, prender a atenção do aluno. Uma imagem ruim tira a atenção e não vai ter uma aula atrativa. O segundo equipamento que você vai precisar é uma que venha capturar bem o som.
Se você tem um celular ou uma câmera que grava um som muito baixinho, você vai precisar de um microfone. Então se o seu celular ou câmera já tem uma captura de imagem boa, não vai precisar de microfone. Você pode usar a própria câmera, o próprio celular para capturar a imagem. Mas se não, você vai ter que usar um microfone. Uma dica é, você pode ter um celular, uma câmera boa para filmar e um celular que capture bem o som para gravar o som. Porque aí você fica com um celular para gravar o som, capturar o áudio e o outro para capturar a imagem. E na edição você vai colocar junto e vai ajeitar. Tá bom? Outra coisa que você vai precisar é de iluminação. Se você não tem uma boa iluminação no lugar onde você vai gravar, você vai precisar providenciar. Se você procurar no YouTube, existem canais que ensinam a fazer uma iluminação e usar uma iluminação. E se você é iniciante, você não tem ideia de nada, de como usar a iluminação, de como organizar, você pode pesquisar no YouTube que existem tutoriais de como fazer uma boa iluminação para gravar vídeos. Mas você tem que ter uma boa iluminação. Você pode também usar a iluminação do dia. Não vai precisar de um equipamento de iluminação, porque durante o dia é bem claro e você pode fazer essa gravação. Então, a segunda coisa é a preparação dos equipamentos para o que você vai, para gravar a videoaula. Você vai precisar também de um computador para você salvar os arquivos e fazer a edição dos arquivos. Você vai precisar de um programa de edição de vídeo. Outra coisa muito importante para uma excelente videoaula é a preparação de um ambiente para você gravar o seu vídeo. Então você vai precisar de um ambiente de gravação. Se você vai contar uma história para as crianças, você tem que preparar o ambiente, decorar, colocar uma decoraçãozinha como essa que eu coloquei aqui, especialmente para vocês, que é a menininha orando, a sementinha germinando e o túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou. Então, você vai, minha Bíblia, que eu coloquei aqui, Palavra de Deus, o computador que eu estou sempre olhando aqui para ver o roteiro que eu estou seguindo para dar essas dicas para vocês. Então, é assim que a gente faz, certo? Você vai preparar o ambiente. Você pode colocar um painel, você pode colocar cartazes de acordo com o tema aqui da aula que você vai ter. Você pode decorar sem exageros. Porque se você também, eu já vi vídeo, que eu fui ver o vídeo, eu não conseguia nem prestar atenção na professora, porque estava muito poluído. Era um cartaz que tomava tudo, cheio de detalhe, com muita cor, ou então tinha muito recurso. Quando você vai dar uma aula para professores e que você quer apresentar diversidade de recursos, você pode botar vários recursos diferentes para apresentar para o professor. Mas quando você vai dar uma aula para a criança, por exemplo, você não vai usar vários recursos, não. Você pode colocar os recursos que você vai utilizar naquela aula. E uma decoração mais simples, se você tiver recursos demais, você pode usar até os próprios recursos já como decoração. E aí você vai usando e vai recolocando a decoração. Então, preparar um ambiente. Um ambiente, ele tem que ser um lugar que tenha pouco barulho, que não fique passando muito carro, que não tenha uma construção, que não tenha alguma coisa assim que vai atrapalhar a sua aula. Você vai gravação. Essa iluminação, apesar de ser natural, ela tem que ser claro, Tem que ser um ambiente claro, porque você vai durante o dia, mas vai num ambiente que não tem iluminação externa, fica tudo escuro. Então fica aquele vídeo escuro, fica difícil de ver. Você vai apresentar um visual, um recurso, um slide e não vai dar para ver direito. Então é muito importante a iluminação do lugar de gravação. A gente já falou de você ter uma iluminação, mas você vai usar a iluminação do dia, mas você vai no quarto fechado que não tem janela, que não tem porta, que não tem entrada de luz. Então vai ficar escuro, então você tem que ver isso também.
preparar um ambiente de gravação, um lugar iluminado, certo? Outro ponto muito importante que o professor tem que prestar atenção quando vai gravar a videoaula é a questão do tempo. Então você tem que ter o controle do tempo. Uma videoaula ela não pode ser muito extensa, porque ela vai ficar cansativa, a não ser que ela seja muito atraente. Porque ao mesmo tempo passando, os alunos não vão sentir cansaço, porque é uma aula muito atraente. Mas mesmo assim, mesmo tendo uma aula bem atraente, é bom que a gente procure ter pouco tempo. Uma aula curta, objetiva, você controlar bem essa questão do tempo. Outra coisa muito importante, você tentar fazer com que essa aula seja bem atrativa, seja uma aula não cansativa. E para isso, você tem, aí eu já vou entrar em outro ponto que é muito importante, que é conhecer o seu público-alvo. Se você vai dar uma aula para crianças pequenininhas, você tem que ter uma aula bem curtinha, uma aula animada, com recursos que chamam atenção, recursos que podem ser tanto em EVA, como papel, como bonequinhos. Pode ser até mesmo animação na edição do vídeo, cartazes na edição do vídeo, mas tem que ser uma coisa assim bem alegre e que chame bastante a atenção da criança, bem colorido. Se você vai para adolescentes, você já pode usar slides, mas mesmo assim tendo cuidado para não ficar uma coisa chata, maçante. Para isso você tem que conhecer o seu público-alvo, conhecer o aluno que você vai trabalhar e uma forma de chamar a atenção dele para participar da aula também junto com você, né? Que essa aula venha a ser uma aula interativa. Que o aluno tenha vontade de participar, tenha vontade de responder, tenha vontade de estar interagindo naquela aula. Então a gente colocou alguns vídeos aqui no canal, uma série de 5 dicas para cada faixa etária. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo. E vão lá, professores, e vão pesquisar. Então você tem que estar preparado. O seu roteiro tem que ser bem embasado. Você não pode chegar simplesmente e começar a dar aula. Não, você tem que estudar bastante. Você tem que estar mesmo preparado para aquilo. Então você tem que estudar as características do seu público-alvo, estudar os gostos, fazer enquetes perguntando se eles estão gostando, se eles não estão gostando, o que você pode melhorar para chamar mais a atenção desses seus alunos. Você pode lembrar do tempo que você estava na salinha com eles. Essa experiência é muito importante. Muitas vezes eu estou ministrando a aula e estou pensando nesse aluno, ele faria isso nessa hora, esse diria isso nessa hora. Porque a gente fica com saudade das crianças e a gente tem a lembrança dessa interação com eles. Então, coisas que chamariam a atenção deles. Então, a gente tem que pensar nisso, no público-alvo que a gente quer atingir, tá certo? Então, esse vídeo aqui, eu vou me deter a essas informações que eu creio que são muito importantes e vão ajudar muito vocês na videoaula de vocês. Isso serve também para aula ao vivo, né, nas lives que vocês estiverem fazendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dá um joinha aí, curte essa aula se você gostou, que é muito importante, porque o YouTube vai entender que você gostou e vai divulgar o nosso canal para que ele venha crescer e atingir mais professoras do departamento infantil. Se inscreve no canal e deixa nos comentários suas perguntas com relação à videoaula, porque eu tenho planejado mais dois vídeos sobre videoaula, mais específicos para esse tema, mas eu preciso que vocês me dêem um feedback do que vocês acharam e o que vocês estão precisando mais, para que eu venha incluir essas perguntas que vocês colocarem aqui nos próximos vídeos, porque tudo isso é feito especialmente para vocês, tá, minha gente? Gente, não esquece de passar no Instagram, me segue lá no Instagram, tá aqui na tela para vocês. Está tendo um sorteio de um lindo avental para contação de história, para ministração de aulas. Então vão lá no Instagram, me segue, participa do sorteio, preste atenção nas regrinhas. Então eu espero que vocês tenham gostado.
Um beijo bem grande para vocês, que Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo vídeo.